te exaltamos, sim, sim, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos. Pega as tuas mãos, feche os teus olhos neste momento e adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Ele a glória. Ó Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Não há nada que se compare à presença do nosso Deus. Pode se assentar nesse momento. Amados, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Nós estamos nessa primeira semana do ano de 2022, temos uma travessia a fazer no ano de 2022. E Deus já tem nos falado durante essas semanas para que sejamos corajosos, para que estejamos animados, porque Deus está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós podemos dizer isso, você pode declarar isso, Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Atos 19, versículos 20 e 21, mas eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta em Atos. Nós vamos fazer uma viagem nesta noite, uma viagem marítima, porém não turística. E daqui a pouco você vai entender isso. Tomando o vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: coragem. Disse o quê? Mais forte? Coragem. Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito, disse Jesus, em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, a Tua palavra é preciosa, a Tua palavra é poderosa. E nós queremos nesta noite, Senhor Deus, ouvir os Teus ensinamentos, com os nossos ouvidos atentos e o nosso coração preparado, Senhor Deus, para recebermos essa semente maravilhosa, que ela possa germinar e possa dar muito fruto na nossa vida. Pai amado, que nada nos distraia, que nenhum pensamento nos distraia nesse momento, porque nós necessitamos da Tua voz, nós necessitamos do Teu ensino, nós necessitamos, Senhor Deus, dos alicerces colocados pela Tua palavra.
Por isso, faz esta obra no nosso meio, nesta noite, nas nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você, nesse momento, liberar suas mãos e dar uma salva de palmas à palavra do Senhor. Ao Senhor Jesus a glória, o louvor e a honra. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, esse texto fala sobre o apóstolo Paulo. Quem foi Paulo? Ele nasceu como Saulo, esse era o nome hebreu, no hebraico, Saulo, e no latim, Paulo. Não houve aquela mudança de nome colocado por Deus, alguns, até bonito falar isso, mas não exatamente isso aconteceu, porque, na verdade, é Saulo, no hebraico, e Paulo, para o latim. E ele foi usado por Deus para pregar aos gentios, e por isso ele usou o nome de Paulo a partir de um certo momento na sua vida. Mas esse Saulo nasceu em Tarso. Tarso é uma cidade que fica mais ou menos a 1.000 quilômetros, quase 1.000 quilômetros de Jerusalém. É uma cidade que estava dominada pelos romanos, como toda aquela região estava dominada pelos romanos. Paulo nasce ali naquela cidade, ele é filho de judeus. Diz a palavra, quando fala a respeito da genealogia dele, fala que ele era hebreu de hebreus. Ele era descendente da tribo de Benjamim, e ele cresceu ali, ele nasceu ali em Tarso, mas ele foi transferido para Jerusalém. A sua família certamente tinha alguma condição financeira, e transfere ele para Jerusalém. Ali em Jerusalém, ele estuda, e ali ele cresce aos pés dos maiores conhecedores, e diz a palavra que ele cresce aos pés de Gamaliel, um grande rabino daquela época, um homem extremamente conhecedor das Escrituras, e um homem que a palavra demonstra que era um homem sábio. Paulo cresce aos pés de Gamaliel, e Paulo, ele logo se destaca. Diz a palavra que para das pessoas da sua faixa de idade, ele tinha um destaque especial, era um prodígio, era um rapaz que estava sendo preparado, certamente, para participar do Sinédrio. Então era um homem com uma capacidade, uma formação acima da média. Ele cresce ali, ele se torna um fariseu, ele é um fariseu, e fariseu, meus irmãos, é uma linha dentro do judaísmo, a mais radical, mas eles são os mais conservadores, e eles são estudiosos, eles se aprofundam nos estudos, mas eram extremamente radicais. Era uma mistura de seita com partido político, e dessa mistura ele era um fariseu extremamente arraigado no seu conhecimento, e ele cresce desta maneira, ele se desenvolve desta maneira, ele começa a ser conhecido, e logo, muito jovem, ele já se destaca, e naquela época surgiu também o ministério de Jesus. Ali tinha vindo Jesus, e tinha já numa outra região, lá no norte da Galileia, e Jesus desenvolve o seu ministério ali, e Jesus faz aquele ministério tremendo, maravilhoso, que revolucionou a sua época e revolucionou a história, porque a história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus ao terceiro dia ressuscita, e deixa ali os seus discípulos como apóstolos, agora com a visão, e agora com o objetivo, e com o alvo, e agora essa missão de espalhar o Evangelho por toda a terra. E nós damos glória a Deus, porque Deus Jesus estabeleceu esses apóstolos, e nós somos fruto desse trabalho. Paulo se torna um perseguidor,
Porque isso que eles consideravam agora como uma seita dentro do judaísmo, eles intitularam de caminho. E eles perseguiam esses que eram chamados do caminho, que seguiam a Jesus, que falavam que Jesus era o Messias, como Jesus verdadeiramente é o Messias. E Saulo começa a perseguir a igreja. E ele começa a perseguir a igreja de uma forma violenta. Porque ele entrava nas casas, ele entrava nas sinagogas, ele arrancava as pessoas, entregava para elas serem julgadas, e algumas vezes ele cometeu sentença, como foi no caso de Estevão. Saulo se torna um perseguidor da igreja, até que um dia ele recebe cartas com autoridade para ir até Damasco, para ir até aquelas sinagogas, para cometer aquelas atitudes que ele já tomava em outras partes, e ali na estrada de Damasco, os irmãos conhecem a história, ele tem a visão de uma grande luz e uma grande voz que diz a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo cai por terra, e Saulo declara que Jesus é o Senhor. E aqui, naquele momento, ele permanece cego por 3 dias, ele jejua por 3 dias, ele é orientado a ir para a cidade de Damasco, ele vai para a cidade de Damasco, permanece ali. Deus levanta e orienta a Ananias a ir até a cidade de Damasco para orar por Saulo. Chega ali e encontra Saulo, ele ora por Saulo. Saulo é cheio do Espírito Santo, Saulo é batizado, e agora Saulo é um homem convertido ao Senhor Jesus. É assim que o poder de Deus atua. Transforma as pessoas mais duras, as pessoas mais radicais. O poder de Deus tem essa capacidade de transformar corações. Saulo, agora ele precisava verdadeiramente, e aí sim verdadeiramente, de uma reciclagem, de uma releitura da palavra. Porque ele conhecia muito as Escrituras, mas ele precisava reler as Escrituras e ter uma revelação agora, porque aquele que ele combatia, aquele Cristo que ele combatia era Jesus, e ele precisava entender, e ele foi se aprofundar na palavra e verificar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Para tanto, ele permaneceu 3 anos, meus amados, no deserto da Arábia. E ali ele teve, em Gálatas fala, o próprio Paulo fala a respeito desse período, e ali ele tem revelação do próprio Cristo. Ele teve esse período de, como Jesus havia se dedicado aos outros discípulos, Jesus se dedica também a Paulo, e Paulo agora aprende com Jesus, e agora ele tem os seus conceitos transformados, ele tem uma releitura verdadeira do Velho Testamento, a respeito das Escrituras, e Paulo agora está absolutamente convencido, transformado, e ele é uma nova criatura, e ele crê em Jesus, e Paulo agora é uma nova pessoa. Porém, ele vai agora e volta para Damasco, depois desses 3 anos, e ele começa a pregar, e ele começa a sentir a perseguição. Porque quando você começa a fazer a obra do Senhor, você vai sentir perseguição. E ele começa a sentir a perseguição ali, e ele tem que sair fugido. Lembra da história do cesto? Ele tem que sair fugido ali à noite de Damasco, e ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém, meus amados, ele é aceito com desconfiança. Paulo até imaginava, pelo conhecimento que ele tinha, pelo nível cultural, era um poliglota, era um homem conhecedor, tinha até um nome já respeitado. Ele imaginava que chegaria em Jerusalém e ele seria colocado logo como líder. Talvez isso passasse, certamente isso passou pela cabeça de Paulo, mas quando ele chegou em Jerusalém, ele viu oposição. Ele sentiu aquela oposição das pessoas que não aceitavam e até desconfiavam. Será que realmente ele está convertido? Será que realmente não é um plano, um projeto para ele se infiltrar? E ele não é bem aceito ali, os irmãos se reúnem e falam, Paulo, é melhor você sair daqui. Ele resiste um pouco, ele resiste com as pessoas, ele resiste até com Deus, mas
Afinal, ele é levado pelos irmãos para Cesareia, de Cesareia ele é levado para Tarso, para a sua cidade natal. E ali ele permanece, meus amados, por 10 anos. 10 anos para amadurecimento. E ele permanece ali, enquanto isso a igreja se espalha por toda a região e a igreja cresce, porque a obra do Senhor não para. Deus levanta aí líderes, Deus levanta pessoas, e Deus realiza a sua obra, e nada pode deter a obra do Senhor. Em tempo algum, nada pode deter o crescimento da igreja do Senhor, porque é plano e projeto de Deus. A igreja cresce e há ali um ponto de envio de missionários, de preparo de missionários, que é em Antioquia da Síria. E a igreja cresce naquele lugar, as notícias chegam até Jerusalém, e Jerusalém resolve enviar agora um emissário que é um servo de Deus, um homem de Deus chamado Barnabé. Barnabé vai até Antioquia e ali ele vê como está a igreja crescendo, e aquela igreja com aquela sede de evangelizar, e ele fala, é hora de buscar Paulo. 10 anos depois, Paulo não foi esquecido, não foi abandonado. Quando Deus tem promessas, quando Deus tem projetos na nossa vida, Deus não nos abandona. Às vezes há necessidade de um tempo de amadurecimento, mas Deus conhece todas as coisas, Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Às vezes é um problema para as pessoas não entenderem esse processo, esse tempo de Deus. E muitas pessoas se precipitam, e às vezes nós vemos muitas vezes, até algumas igrejas colocando pessoas em risco. Porque a pessoa, logo que ela toma sua decisão ao lado de Jesus, não se dá tempo da pessoa amadurecer, e às vezes já se coloca a pessoa porque ela tem alguma fama ou alguma proeminência, e já se coloca a pessoa numa situação difícil, porque daqui a pouco ela está pregando, e aí vem as lutas, vem as dificuldades, e a pessoa se desestabiliza, porque às vezes não foi dado um tempo de amadurecimento. Alguns casos são exceções, porque Deus é Deus misericordioso. Mas nós precisamos tomar esse cuidado. E Paulo teve esse tempo de amadurecimento, Barnabé leva-o para Antioquia, e ali eles começam e passam ainda um ano ali preparando a equipe, ali formando aquela equipe de trabalho, e é tremendo quando nós olhamos isso, meus amados. Se você fizer a conta, são 3 anos no deserto, 10 anos em Tarso, mais 1 ano em Antioquia. Deus preparou e talhou Paulo, com todo o preparo que ele tinha ainda por 14 anos, para no tempo certo começar a usá-lo na obra dele. Então não desista. Permaneça, persevere, tem um tempo certo para todas as coisas, meu irmão. Tem um tempo certo para todas as coisas, minha irmã. Mas não desfaleça, não desista de forma alguma. Deus vai levantar no tempo certo. E agora, 14 anos se passaram e é o momento de começar agora o ministério. E aí o Espírito Santo levanta e fala, separe para mim Barnabé e Paulo. E aí eles vão partir para a primeira viagem missionária, eles vão por uma região chamada a região da Galácia. São várias cidades naquela região, por isso que existe a carta aos Gálatas. E eles vão para essa região, e ali eles pregam, e essas viagens missionárias, meus irmãos, duravam 3, 4 anos. Barnabé, com sabedoria, fala, olha, nós vamos começar por Chipre, porque era a cidade natal dele. E eles vão para Chipre e começam ali o trabalho e vão andando de cidade em cidade, fundando igrejas. E aí eles voltam dessa primeira viagem missionária. E aí há um concílio em Jerusalém, e aí dando maior liberdade para eles trabalharem. Eles ficam animados com isso, voltam para Antioquia e vão partir para a segunda viagem missionária. E aí Barnabé e Paulo têm uma desavença.
Porque na primeira viagem, João Marcos tinha ido com eles, João Marcos era primo de Barnabé, e tinha ido com eles, mas no meio da viagem, por algum motivo, João Marcos abandonou o grupo. E Paulo não entendeu, não deglutiu bem aquela situação. Ele não digeriu aquela situação. E aí surge a segunda viagem, Barnabé falou, vamos chamar João Marcos. Paulo falou, não. E aí uma certa desavença, mas Deus é poderoso para pegar essas desavenças e transformar em bênção. Em algumas situações que acontecem às vezes no meio das pessoas, porque somos seres humanos, Deus é capaz de transformar essas situações e transformar em bênção, porque Deus é misericordioso. E agora Paulo e Silas, Paulo tem agora um novo companheiro, Silas, partem para a segunda viagem missionária. Barnabé e João Marcos partem para outro campo, e Deus faz isso. E agora tem duas frentes de trabalho, que coisa tremenda. Paulo e Silas partem para a segunda viagem missionária, e nessa segunda viagem missionária partem por regiões importantíssimas, estratégicas. E aí abrem igrejas importantes, Éfeso, Corinto, em Corinto, Paulo passa por Atenas, é uma viagem extremamente importante, e ali ele deixa igrejas formadas, passam esses anos, eles voltam agora e partem para uma terceira viagem. Essa terceira viagem, a Bíblia não deixa claro com quem foram os companheiros de Paulo, mas Paulo parte para essa terceira viagem, mais ou menos o mesmo trajeto da segunda viagem, e volta agora para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, mas para levar também donativos. Havia uma grande necessidade na região de Jerusalém. Os irmãos da Judéia estavam passando por uma grande dificuldade. Paulo faz um recolhimento de donativos e agora ele leva até Jerusalém. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele não é nada bem recebido. E aí sofre uma tremenda perseguição. Ele é acusado injustamente. E aí ele é detido, porque queriam matá-lo. E aí o soldado, quando apanha ele fala assim, olha, eu sou cidadão romano. E ele era realmente cidadão romano, ele tinha essa característica, ele tinha isso que ele havia herdado de ser cidadão romano, e ele não estava mentindo, não estava forçando, ele era realmente cidadão romano. E aí ele falou, você é cidadão romano? Então, muda de figura. E aí ele é levado para essa fortaleza, e é esse versículo que nós acabamos de ler. Ele é levado para essa fortaleza, e nessa fortaleza, quando ele estava sendo ameaçado de morte, o Senhor aparece a ele, diz, o Senhor Jesus aparece a ele, pondo-se ao lado dele, e disse, coragem, tenha bom ânimo, coragem, pois do modo que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E a partir daí há uma promessa de Deus a respeito de Paulo, de que ele chegaria em Roma. Exceto se nós olharmos em Atos 19, durante a terceira viagem, Paulo demonstra o seu desejo de ir a Roma. Porque nas 3 viagens iniciais ele não chegou a Roma, mas ele demonstra esse desejo. E esse desejo no seu coração se transforma agora em promessa de Deus para a vida dele. Porque é Deus quem opera tanto querer quanto efetuar. Deus colocou isso no coração de Paulo e agora se transformou em promessa. E se Deus deu uma promessa, meu irmão, se Deus deu uma promessa, minha irmã, Deus vai cumprir. Custe o que custar, passe o tempo que passar, mas Deus cumpre as suas promessas. Se Deus tem promessa na sua vida, se você recebeu uma promessa de Deus na sua vida, e nós temos ouvido promessas maravilhosas de Deus a nosso respeito, e a promessa maior é que Ele estaria todos os dias da nossa vida ao nosso lado, até a consumação dos séculos, e Deus é fiel, o Senhor Jesus é fiel para cumprir todas as suas promessas a respeito da minha e da sua vida. Agora Paulo, ele tem que ser
deportado, ele vai agora para Cesareia, por segurança. Porque ali ele estava sendo ameaçado, ele vai para Cesareia. Lá em Cesareia, o governador, inicialmente Félix, o interroga, não vê uma acusação plausível, mas ainda continua insistindo. Depois, o outro governador, Festo, também o ouve, mas recebe a visita do rei Agripa, e o rei Agripa ouve o que Paulo tem a dizer, e o rei Agripa ele faz uma afirmação que ele fala de uma forma, parece jocosa, parece cômica, mas ele está falando uma verdade. Ele falou, olha, Paulo, se eu ouvisse mais uma vez, mais um pouco do que você está falando, eu seria cristão. E assim, muitas vezes, ele esteve tão perto da salvação, e as pessoas às vezes resistem à palavra de Deus, ao evangelho do Senhor, endurece o seu coração e perdem a bênção como perdeu o rei Agripa. E Paulo continua ali em Cesareia. Festo tem um interesse político, e Festo demonstra um certo interesse em entregar Paulo. Há um plano de matar Paulo. Esse plano é revelado, chega ao conhecimento de Paulo, e Paulo agora ele reivindica, dentro dos seus direitos como cidadão romano, de ir para o tribunal de César. E ele fala que deseja ir para César. Festo fala, se você deseja ir para César você vai. Portanto, ele estava indo agora para Roma. Então, eu convido você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia, ou continuar a sua Bíblia aberta, mas em Atos capítulo 27. Atos no capítulo 27. E aí nós começamos esta viagem, porque essa é a viagem de Paulo para Roma. Ele não foi em first class, ele não foi como passageiro VIP, ele foi como prisioneiro. Ele foi como prisioneiro para Roma. Quando foi decidido, Atos capítulo 27, versículo 1, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Meus irmãos, só para entender nesse momento, fazendo aí um paralelo, é como ele tivesse buscado recurso para o Supremo, para o STF, e ele estava indo agora, dirigido e agora guiado pela PF, pela Polícia Federal. Como eu falei pela manhã, não sei se Júlio era japonês. Embarcando no navio adramítico que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Eu peço a sua atenção, a leitura é longa, mas é uma história maravilhosa. É, na verdade, um roteiro pronto de um filme maravilhoso. E a cada versículo que a gente lê, a gente tem vontade de ler o versículo da frente para acompanhar essa história, e é realmente uma história emocionante, mas não é ficção, é uma história real. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, as coisas já não estavam muito favoráveis. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Veja que não era o desejo pleno de Paulo. Ele foi forçado a isso, porque nós vamos entender daqui a pouco o porquê que Paulo estava resistente e estava se opondo a isso naquele momento, não que ele não queria ir a Roma, mas naquele momento. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Eu pedi aos irmãos para colocarem um mapa, só para os irmãos entenderem um pouquinho ali o trajeto. Se o irmão puder colocar o mapa, só para os irmãos entenderem, ali está o trajeto da viagem. Eles tinham feito essa primeira perna da viagem ali
Sidom, Mirra, Quinido, e chegaram a bons portos. Dá para ver ali no sul da ilha de Creta. E eles estavam nesse ponto, e diz a palavra, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, e aí é final de outubro, depois de outubro, nesse período, que era um momento extremamente difícil para a navegação naquela época. Já era conhecido que era um momento, não era próprio para navegar, hemisfério norte, inverno, e muito frio, e muitas tempestades, não era tempo de navegação. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, e não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo alertou, Paulo chamou a atenção, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Meus amados, quantas pessoas se perdem, quantas pessoas se desviam do caminho certo, porque não dão ouvidos aos alertas. Sai daí! Ainda ontem, uma história dramática nesse sai daí, sai daí. E se contarmos no relógio, provavelmente haveria tempo para saírem daí. Mas as pessoas às vezes não dão ouvidos, não vai acontecer. As pedras estão caindo, mas nada vai acontecer. Isso é normal, isso é natural. E às vezes a pessoa recebe alerta dos pais, recebe alerta dos pastores, recebe alerta dos irmãos, recebe alerta dos conselheiros, mas não dão ouvidos e continuam. E dão ouvidos a outros conselheiros, né? E o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Versículo 12, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. A maioria. E quando se fala em maioria, me lembra aquele provérbio que eu simplesmente não consigo terminar esse provérbio, porque eu discordo totalmente, que a voz do povo, meus irmãos, é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. E aí, não sendo o porto próprio para invernar, versículo 12, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul. E aí é um engano, né? E pensando eles ter alcançado o que desejavam. E é assim que as pessoas vivem, muitas vezes. Iludidas, enganadas, e aí quando vem uma certa calmaria, ele fala, está vendo que não era tanto problema? A pessoa deixa de ouvir a orientação de Deus, deixa de ouvir a direção de Deus, desobedece, e depois vem um período de calmaria, e a gente lembra de Eclesiastes 8:11, quando diz, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. A pessoa continua no seu caminho. E aí eles estavam iludidos, pensando ter alcançado o que desejavam. Levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Versículo 14, entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. E as pessoas que desobedecem a orientação e a direção de Deus, muitas vezes estão realmente assim, à deriva. Foram alertados, foram chamados a atenção,
e desobedecem a Deus e agora estão à deriva. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar. Versículo 16, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando-se usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte. O que significa isso, meus irmãos? Eles contiveram o navio, fizeram as amarras do navio para tentar salvar o navio, e temeram dar nas costas da Líbia, onde havia um terreno, em bancos de areia, e ali eles iriam encalhar, eles temeram por isso. Versículo 18, açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio, ou seja, começam a ter prejuízo, porque começam a jogar a carga do navio. E ao terceiro dia, meus irmãos, isso é só o terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e jogar a armação do navio, as velas principais, meus irmãos, aí é realmente ficar realmente sem esperança. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Para aquelas pessoas, esse era o momento, esse era o cenário. Versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé. Mas havia um servo de Deus naquele navio. Havia um homem de Deus. Meus irmãos, nós vamos ver abaixo que não era um barco pequeno, era um navio que estava levando, além de cargas, estava levando 276 pessoas. 276 pessoas, e havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Paulo exorta que eles não deveriam ter partido, mas Paulo não fica naquela insistência. Depois você não vai encontrar mais Paulo falando, eu disse. Não, ele aponta que houve um erro, que houve uma falha, mas já agora, ele aponta agora para a esperança. Esse é o papel da igreja de Deus, esse é o papel do povo de Deus, das pessoas que têm esperança no seu coração, daquelas pessoas que servem a Deus, que obedecem ao Senhor, enquanto todos podem estar sem esperança, perdidos, vagando, à deriva, mas aquele que tem o poder de Deus na sua vida, que tem o temor de Deus, que serve a Deus, ele tem uma visão diferente. E Paulo diz a palavra, ele, ao se levantar, ele diz, mas já agora vos aconselho. Sabe o que Paulo fala? Bom ânimo. Bom ânimo, tenham bom ânimo diante dessas dificuldades, diante das adversidades, e esse é o nosso papel, meus amados, quando ouvimos as pessoas reclamando, se queixando diante das dificuldades, nós podemos falar, tende bom ânimo, porque há esperança. Há esperança, e Paulo tinha essa convicção, e ele diz agora, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. E Paulo fala de forma taxativa. Ninguém vai se perder, ninguém vai morrer, mas o navio vai se perder. Mas para frente nós vamos ver o significado disso, versículo 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, Paulo foi visitado. E aquele que serve a Deus é tratado porque Paulo estava buscando a Deus. Meus irmãos, Paulo estava temendo. Lógico, ele é um ser humano. Certamente havia algum temor no seu coração. E ele estava conversando com Deus. Deus, o que vai acontecer? E ele orava a Deus, era um homem de oração. E ele recebe a visitação. Veja como Deus
Deus visita os seus servos mesmo no momento, principalmente no momento de adversidade, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Vamos repetir? De quem eu sou e a quem eu sirvo. Você pode dizer isso com toda a convicção? De quem eu sou e a quem eu sirvo. Paulo mostra que ele tinha consciência da sua identidade em Cristo. Ele pertence a Deus e ele serve a Deus. Quem aqui pode glorificar ao Senhor porque você pertence a Deus e porque você serve a Deus? A diferença na tua vida, meu irmão, você não é um qualquer não, você é alguém que tem, você é propriedade de Deus, você tem dono, você tem amo, você tem um Senhor, que esse Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, e a quem nós servimos com amor. E Paulo fala, o anjo de Deus, esse Deus de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Disse Paulo, não, dizendo, e esse anjo disse a Paulo, não temas. Se o anjo precisa dizer a Paulo, não temas, é porque Paulo estava na iminência pelo menos na iminência de temer. E o anjo diz, não temas, e essa é a palavra que Deus diz para nós, diante da dificuldade, da adversidade, das tempestades da vida, não temas. E aí o anjo relembra uma coisa, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Vejam, Deus relembra a Paulo a promessa que tinha sido dada 2 anos atrás, lá na fortaleza, de que ele iria pregar em Roma, e agora o anjo relembra, Deus não se esqueceu das promessas, Deus se lembra daquilo que ele se comprometeu com Paulo, e Paulo chegaria a Roma assim como chegou, porque Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua palavra, aquilo que Deus fala, Deus realiza, as promessas dele se cumprem em nossas vidas. E agora, por sua graça, e Deus ainda estende, Deus é maravilhoso, porque Deus poderia salvar somente Paulo. Deus podia ou não podia mandar um anjo pegar Paulo como se fosse um helicóptero e transportar Paulo? Deus pode. Deus poderia transportar Paulo, como fez com Filipe, automaticamente ele ia aparecer em outro local. Mas Deus, meus amados, Deus ama, assim como ama Paulo, Deus amava aquelas pessoas que estavam no barco. Aqueles 275 outros que estavam no barco, Deus os ama. Assim, meus amados, como Deus nos ama, Deus ama os nossos familiares. Assim como Deus nos ama, Deus ama os nossos amigos, os nossos colegas. Aquele teu colega de trabalho, Deus ama tremendamente aquela vida. Aquela pessoa até que você não se simpatiza, mas Deus a ama. O teu patrão, Deus ama ele. E Deus quer alcançar essas vidas, e Deus, pela sua graça, entregou essas vidas e confiou-as à mão de Paulo. E Paulo começa agora a zelar por estas vidas. E vejam, no versículo 25, portanto, Senhor, estende bom ânimo. E aí a chave maravilhosa, pois, disse Paulo, pois eu confio em Deus. Vamos repetir isso? Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. E Paulo antecipou que eles iam para uma ilha. Isso é revelação de Deus, isso é profeta de Deus, é homem de Deus. Quando chegou a 14ª noite, meus irmãos, aquilo aconteceu da terceira para a quarta, da terceira noite, e agora chega a 14ª noite, passaram-se 11 dias, ainda de dificuldades, ainda de adversidades, ainda da tempestade, e o pior ainda iria acontecer, mas Deus, Ele cumpre a sua promessa. O tempo pode passar, as coisas podem se apresentar cada vez mais difíceis, mas Deus vem com o livramento, porque se Ele prometeu, Ele
vai cumprir. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, porque eles não tinham sonar, né? O prumo, na época, eles acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, quer dizer, eles estavam chegando próximos de uma terra, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. E agora vemos as pessoas orando. E eles clamando a Deus. É certo que a oração deles é um pouquinho estranha, porque eles estavam orando para romper o dia, mas isso ia acontecer se eles orassem ou não orassem. Mas certamente eles estavam pedindo para que as coisas passassem rápido, para que o tempo passasse rápido, que rompesse logo o dia. Eles estavam pedindo isso. Versículo 30. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa. E aí surge, sempre tem aqueles, né? Sempre tem aqueles. Paulo falou, olha, vocês vão permanecer, ninguém vai morrer, todos vão ser salvos, mas tem aqueles que não confiam. E agora são aqueles chamados os espertinhos, e eles agora lançam o bote, a pretexto, olha, nós vamos colocar as âncoras lá na frente, e eles descem os botes tentando fugir. Meus amados, esses botes dos atalhos, desobedecendo a direção de Deus, têm que ser cortados radicalmente das nossas vidas. Não crie atalhos, seja obediente. Espere o tempo certo de Deus. Corte os botes. Tem gente com botes e querendo escapar de algumas situações. Corte os botes da saída de alguma questão ministerial, mas também de casamentos. Quando Deus prometeu, e Deus está trabalhando, e Deus está operando para a reconciliação, tem gente criando bote para sair dos seus relacionamentos. Corta as cordas, despreza esses botes, obedeça a Deus, espere o livramento de Deus, espere o tempo certo de Deus. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, versículo 30, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podeis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, meus amados, hoje os amados é por minha conta, hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Vocês estão angustiados, vocês estão deprimidos, é hora de descansar em Deus. E Paulo diz, eu rogo-vos que comais alguma coisa. O que Paulo está dizendo é descansa em Deus. Não adianta você ficar deprimido, não adianta você ficar angustiado com problema. É hora de se alimentar, se Deus já deu a promessa, espera em Deus, espera o momento certo de Deus. E agora Paulo senta com eles, e agora Paulo toma a sua posição de líder, né? E agora ele já se torna um líder naquele grupo, e ele diz, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós, versículo 34, nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Versículo 35, tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus, olha o testemunho, graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer, e todos cobraram ânimo, e se puseram também a comer. Estávamos no navio, diz o versículo 37, 276 pessoas ao todo. Versículo 38, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Ou seja, eles estavam tentando salvar o navio.
E era uma tentativa inútil, porque Deus havia falado que as pessoas seriam salvas, mas o navio ia se perder. Meus amados, tem tantas pessoas que se agarram no navio. O navio é provisão. E a pessoa se agarra naquilo que ele acha que é provisão e se esquece do provedor. Melhor é obedecer a Deus. Melhor é dar ouvidos ao provedor, é se agarrar ao provedor. Às vezes Deus está querendo mudar a sua situação, está querendo dar novos horizontes, mas a pessoa se agarra, às vezes aquele emprego, aquela situação, e Deus está querendo dar novas oportunidades, e a pessoa se agarra de uma maneira desesperada, como é o seu navio, e aquele navio Deus quer despedaçar para você ter novas experiências com Deus. Não confunda o bote com o navio. Tem bote que precisa ser cortado, de desobediência. Agora, aquilo que Deus falou que é para tirar da tua vida, o navio que Deus falou para você desapegar, desapegue. Mas aquelas pessoas se ligaram, eles tentavam ainda salvar o barco, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam. Nós lemos o 40? Não. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa à frente do navio encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. Preste atenção, vamos ler juntos? E foi assim que todos se salvaram em terra. Você pode dar um glória a Deus? Quando eles obedecem a Deus, mesmo a duras penas, a dificuldades, com essas dificuldades, mas eles chegaram a salvo porque Deus havia falado, havia uma promessa de Deus. Eles chegam agora e eles desembarcam, eles não reconhecem a princípio a ilha, mas eles ficam sabendo que eles estavam na ilha de Malta. E agora na ilha de Malta eles são recebidos, ali eram os bárbaros, e bárbaros, falar que é bárbaros na época, é aqueles que não eram gregos. Eles recebem, e diz a palavra que eles receberam com carinho, receberam com cuidado, acolheram aqueles homens, aquelas 276 pessoas, e armam uma fogueira, e colocam ali a fogueira, e Paulo, homem de Deus, servo de Deus, ele quer alimentar aquela fogueira, porque sabe que aquilo é importante. E ele foi trabalhar, servir, ajudar, e carregar os gravetos, e às vezes quando a gente quer trabalhar, a gente vai trabalhar, servir, e manter a chama acesa, surge o quê? Quando ele pega os gravetos, os irmãos sabem da história, surge uma víbora. A víbora pica-lhe a mão. E as pessoas começam a observar, porque ele foi picado por uma cobra peçonhenta. Não era uma cobra qualquer, era uma víbora, era uma cobra peçonhenta. E eles começam a observar se ele ia inchar, se ele ia morrer de repente. E nada acontece com Paulo, porque Deus o livra, porque Deus tem um propósito na vida de Paulo, e não haveria víbora que pudesse deter o plano de Deus na vida de Paulo. Paulo continua vivo e as pessoas já começam a pender para... As pessoas são de extremos, né? Porque há pouco eles falavam assim, olha, esse homem é um homicida, esse homem fez alguma coisa muito ruim, porque passa pelo naufrágio e na hora que ele é salvo, vem uma víbora e o pica, e ele certamente daqui a pouco ele vai morrer, e começaram a falar, ele certamente é um terrível homicida. E daqui a pouco, quando veem que Paulo não morre, eles começam a falar, não, esse é um Deus. As pessoas às vezes vão para o extremo, mas não, ele não era um Deus. Mas ele é servo do Deus Altíssimo.
Altíssimo. Assim como nós somos servos desse Deus Altíssimo, o inimigo vai tentar nos atacar, impedir os planos de Deus na nossa vida, tentar nos atingir, mas o Senhor nos guarda, e meus amados, enquanto os planos de Deus não se realizarem em nossa vida, não há nada que possa nos atingir e nos impedir, porque Deus vai cumprir os propósitos dele na nossa vida. Eu ouso a dizer que enquanto Deus não cumprir os propósitos dele na sua e na minha vida, nós somos imortais. Paulo, agora eles são abrigados na casa de Públio. Públio era um prefeito ali, uma pessoa, uma autoridade na ilha de Malta. E ele recebe, por 3 dias, ele recebe ali aquelas pessoas na sua casa. E justamente naqueles dias, o pai de Públio está doente, está gravemente enfermo. Diz a palavra que ele estava com febre e com disenteria. Diz que eu faço o diagnóstico à distância de que ele estava com febre tifoide. E provavelmente ele iria morrer, porque não havia antibióticos na época. Muito provavelmente aquele homem, pai de Públio, iria morrer. Mas entre o servo de Deus, o homem de Deus naquela casa, ele ora pela vida do pai de Públio. O pai de Públio é curado pelo poder de Deus. E ali começam a trazer os enfermos de toda a ilha, e Paulo começa a orar pelas pessoas, as pessoas são curadas, há um grande avivamento na ilha de Malta, porque o homem de Deus, o servo de Deus estava ali, e o nome de Deus é glorificado, onde um servo de Deus está, onde uma pessoa que serve ao Senhor, lá no teu trabalho, o nome do Senhor Jesus é glorificado através da tua vida, na tua família, o nome do Senhor é glorificado através da tua vida, na tua vizinhança, o nome do Senhor é glorificado através da sua vida. Eles passam ali aquele tempo, 3 meses na ilha de Malta, até que passa o inverno. E aí um navio que estava ali, que tinha invernado ali em Malta, ele vai partir na direção da Itália, e com toda a repercussão daquilo que Deus tinha feito na vida de Paulo, diz a palavra que a ilha se mobilizou para dar donativos para eles, e eles são amparados, e aquilo certamente foi socorro para Paulo, pelo menos nos primeiros meses que ele permaneceu ali em Roma. E diz a palavra, em Atos 28, versículo 14, que finalmente Paulo chegou em Roma. A palavra de Deus, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Paulo. Vamos colocar em pé? Eu vou pedir a ajuda dos amados para colocarem só essa revisão daquilo que os outros passageiros, as atitudes dos outros passageiros. Está aí? Isso. O título da mensagem nessa noite é Tempestades versus Promessas de Deus. Próximo. Os demais passageiros. Primeiro, desatentos ao cenário que se aproxima. Tem pessoas que estão desatentas ao cenário que se aproxima, que são alertadas, sai daí. Que são alertados, mas não dão a devida atenção, estão desatentos ao cenário que se aproxima, orientam-se por conselheiros e não por aquilo que Deus fala, por conselheiros entre aspas. É o amigo que leva para as drogas, é a pessoa que fala, não, isso é coisa do tempo antigo, você não tem que se guardar. As pessoas que descaminham os outros, pessoas se orientam por esse tipo de conselheiro, e despreza aquilo que Deus fala. Aqueles outros passageiros seguem a maioria do tipo, a voz do povo, pontinhos, avançam desprezando os alertas, amargam prejuízos, seguem a deriva, tentam sair pelos botes.
Mas aquele que serve a Deus está sensível e atento à direção de Deus. Orienta-se pela palavra e não pelos supostos entendidos. É visitado por Deus nos momentos de dificuldades. Tem seu ânimo e coragem renovados, pois Deus jamais se esquece de suas promessas. Porque tem fé e segurança, pode animar os outros a outros. Aquilo que fala acontece, porque é Deus quem o instrui. Continua trabalhando para que a chama não se apague. Pode ser atingido por víboras, mas quem tem promessas de Deus e permanece nele, não morre enquanto Deus não atingir seus propósitos. É usado por Deus por onde passar. Deus vai levá-lo ao destino que um dia sonhou e que se tornou promessa de Deus. A chave na vida de Paulo é porque ele falava: eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Que Deus te abençoe tremendamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, pelos ensinamentos da Tua palavra. Te louvamos pela instrumentalidade do Teu servo Paulo, pelos ensinamentos, Senhor Deus, porque nós podemos aprender, Senhor Deus, com os erros dos outros, sem precisarmos incorrer nos erros, porque nós podemos aprender com os acertos dos Teus servos e aplicá-los nas nossas vidas. Senhor, implanta em nós a Tua palavra, os Teus ensinamentos, e que nós possamos dizer como Teu servo disse: eu confio em Deus, o Deus a quem pertenço, o Deus a quem eu sirvo. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas. A Ti todo louvor, toda glória, toda adoração. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.